Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Santa Igreja, no Evangelho de hoje, nos conta sobre uma parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo conta sobre um homem que, tendo 3 servos, deu 5 talentos a um servo, deu 2 talentos a outro servo, e ao terceiro servo, o Senhor deu 1 talento. E esse Senhor foi para uma longa viagem. Quando ele retornou, o primeiro servo se apresentou dizendo: Senhor, aqui estão os teus 5 talentos e mais 5 talentos que eu lucrei. Então aquele servo apresentou 10 talentos. O segundo servo veio e disse: Senhor, aqui estão os 2 talentos que tu me destes e aqui estão mais 2 talentos que eu lucrei. E ao primeiro e ao segundo, o Senhor diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito mais colocarei sobre vocês. Entra na alegria do teu Senhor. Porém, o terceiro servo, que recebeu um único talento, enterrou esse talento. E quando o seu mestre chegou, ele desenterrou o talento e foi ao teu seu senhor e disse: eu sabia que tu és um mestre muito severo, que colhes aonde não plantas, que recolhe aonde não semeastes, e por isso, com medo, eu enterrei aquilo que era teu, e agora está aqui. O que é teu está aqui. Então, o Senhor olha para aquele terceiro servo e diz: servo mau e preguiçoso. Se tivesses dado aos banqueiros, eu teria recebido o que é meu, pelo menos com lucro. Mas nem isso tu fizeste. Então, é retirado o talento desse servo e é dado ao que tinha 10. E o Senhor termina dizendo: pois a quem tem, mais será dado, mas ao que não tem, até isso lhe será tirado. E o Senhor termina esta parábola dizendo que o servo preguiçoso foi jogado nas trevas exteriores, onde só há choro e ranger de dentes. Quais os ensinamentos que os nossos santos padres têm para nós sobre este evangelho de hoje? Os santos padres nos ensinam que os talentos dessa parábola podem ser interpretados como as virtudes, os mandamentos. Os mandamentos e as virtudes que o Senhor entrega ao seu povo, para que o povo viva em comunhão com Deus, para que o povo viva em sinergia com Deus. Cada um de nós recebe a vida de Deus. Cada um de nós foi chamado à vida por Deus. E nossa vida e todos os dons, tudo aquilo que nós recebemos, tudo de bom que nós temos, nós o recebemos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E Deus confia a cada um segundo a sua capacidade. A uns o Senhor confia 5, a outros o Senhor confia 2, a uns o Senhor confia 1. A cada pessoa o Senhor confia a sua graça, os seus dons, a sua virtude, a cada um segundo a sua capacidade. Como diz em outra leitura do Evangelho, o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, cada um segundo a sua vontade. E conforme a sua vontade, o Senhor distribui os seus talentos a cada membro de seu povo, segundo a sua capacidade. Aos sacerdotes, o Senhor dá certa quantidade de talentos, e estes sacerdotes, esses monges, esses clérigos, devem devolver a Deus conforme o lucro espiritual que devem desenvolver de acordo
com os talentos que receberam diante de Deus. Assim também as mães, os filhos, os pais de família, cada membro do povo de Deus recebe de Deus um dom. Recebe de Deus dons e virtudes para cumprir os mandamentos, para cumprir as virtudes em obediência a Deus, para que possa viver em sinergia com Deus e para que possa frutificar para a vida eterna. Dar lucro aqui significa viver os mandamentos, viver as virtudes, de tal forma que a vida desses mandamentos, a vida dessas virtudes, gera o lucro, conforme é multiplicado essa virtude, é multiplicada a graça de Deus sobre as vidas daqueles que estão praticando esses talentos que receberam. Um homem que é fiel à sua esposa, que é fiel ao matrimônio que recebeu diante da igreja, que não comete adultério, que não fornica, este homem frutifica e multiplica o dom que recebeu nesse matrimônio. Sendo esse matrimônio abençoado por uma vida de paz, por uma vida de virtude, por uma vida de crianças, de filhos. Um homem, uma mulher que é fiel ao seu matrimônio e que multiplica o seu matrimônio. O matrimônio é multiplicado em vida. O matrimônio é multiplicado em um bem para toda a sociedade. Pois cada família que prospera em virtude dentro da sociedade é um farol para a sociedade. Da mesma maneira, o sacerdote que não enterra a graça do sacerdócio que recebeu, mas que sendo fiel à igreja, ao episcopado, aos santos padres, frutifica os talentos que recebeu e multiplica pelo número de almas que são salvas através da retidão desse ministério, que é vivida em obediência aos santos padres. O jovem, a jovem, que seguindo os mandamentos de Deus, obedecendo os mandamentos que o Senhor coloca, e não fornica, não vive a fornicação, mas em castidade procura o santo matrimônio, estes frutificam e multiplicam o dom da vida que receberam de Deus e não enterram a sua pureza em uma terra podre e enlamaçada pelas paixões, em especial pela fornicação. E assim, nós poderíamos dar vários e vários exemplos sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que as pessoas recebem de Deus como talento. E os talentos aqui, como disse inicialmente, são todas as virtudes, todos os mandamentos que o Senhor nos entrega para que cumpramos e para que, através do cumprimento desses mandamentos, possamos entrar no gozo da alegria de nosso Deus. Como o Senhor diz àqueles dois servos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito mais te confiarei. Entra na alegria do teu Senhor. E assim, se formos fiéis e frutificarmos os talentos que recebemos de Deus em nossas vidas, muito mais receberemos na vida eterna, onde poderemos entrar na alegria de nosso Deus. Porém, se ao contrário, enterrarmos a nossa vida e todas as virtudes, todas as graças, todos os mistérios que o Senhor coloca sobre nós, se ao invés de frutificarmos pela obediência, nós enterrarmos em uma vida coberta por paixões, cobertas pelos vícios, então o dom de Deus que nós recebemos é tirado de nós e nós somos jogados às trevas exteriores, onde só há choro e ranger de dentes, pois o fruto da obediência aos mandamentos de Deus é a vida eterna, mas o fruto da desobediência, daqueles que enterram a sua vida nas paixões e no pecado, é somente trevas. Pois, como diz o santo apóstolo,
o salário do pecado é a morte. E não somente a morte temporária do corpo, mas a morte eterna. Pois bem, hoje nós também estamos celebrando a memória do santo apóstolo André, o nosso padroeiro de nossa missão aqui em Caruaru. Sexta-feira foi o dia do santo apóstolo André. Não pudemos celebrar a Divina Liturgia devido aos compromissos com o trabalho, com o estágio, com todos os nossos afazeres. Rezamos apenas um breve cânone ao santo apóstolo e estamos hoje também celebrando em sua memória, pedindo a intercessão do nosso padroeiro. Que o santo apóstolo nos ajude a, assim como os dois servos fiéis desta parábola, a frutificar todos os dons que nós recebemos nesta missão, em especial o dom da Santa Eucaristia, dos santos mistérios que o Senhor nos concede receber pela sua graça e pela sua misericórdia. Esta missão que nós recebemos através do nosso arcebispo Pantelleimo, que veio até o Brasil e que veio estabelecer aqui as nossas missões. E estabelecendo, nós recebemos de Deus, através da intercessão do santo apóstolo André, muitos dons e muitas dádivas, as quais ou nós frutificaremos com uma vida de obediência à Santa Igreja, ou as quais nós trairemos e enterraremos numa vida cheia de paixões, pecados e vícios. O santo apóstolo André é para nós um grande exemplo de como frutificar os talentos a qual Deus nos dá. Como nós cantamos no tropário do santo apóstolo, ele que foi o primeiro discípulo chamado. Santo André era discípulo de São João. São João o Batista, aquele que batizou o Senhor no Jordão. Então logo, São João Batista batizou o Senhor e apontou que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, e indicou para Santo André. Santo André logo voltou-se para nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o primeiro dos discípulos a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Também chamando outros discípulos a seguir o Senhor. Como nós cantamos no próprio tropário, o irmão de São Pedro. São Pedro que foi levado a Cristo por Santo André. Santo André, que assim como seu irmão Pedro, era um pescador e foi convertido em nosso Senhor em um pescador de homens. Na vida de Santo André, nós vemos um grande exemplo. Santo André, durante toda a vida e pregação pública de nosso Senhor, seguiu nosso Senhor, testemunhou seus milagres e recebeu o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Santo André também, pela fraqueza da sua carne, também muitas vezes caiu, falhou. Como nós vemos que Santo André foi um daqueles que, no momento da prisão de nosso Senhor, foi um daqueles apóstolos que fugiu. E fugiu e deixou nosso Senhor abandonado. Junto com outros apóstolos, ali somente São João permaneceu junto a Teotocos, diante da cruz de Cristo. Todos os outros apóstolos debandaram, como o próprio Senhor disse que eles debandariam. E naquele momento, Santo André também debandou. E isso nos lembra que muitas vezes nas nossas vidas, apesar de recebermos os talentos de Deus, a graça de Deus, quantas e quantas vezes, apesar de vivermos uma vida na igreja, em comunhão com Deus, recebendo o santo corpo e sangue de Cristo, muitas e muitas vezes nós abandonamos nosso Senhor. Nós debandamos diante da cruz. Assim como Santo André, no momento de medo, no momento de fraqueza, abandonou nosso Senhor e fugiu da cruz. Assim também, muitas e muitas vezes, nós debandamos e fugimos da cruz de Cristo, que é o meio pelo qual nós podemos cumprir os mandamentos de Deus. Pois, como ensina nosso Senhor no domingo anterior, aquele que quer
seguir o Senhor, precisa tomar a cruz para segui-lo. Nós sabemos que Santo André, depois de dambandar diante da cruz, voltou arrependido, junto com todos os santos apóstolos, e no Pentecostes recebeu a graça do Espírito Santo. E junto com todos os apóstolos foi enviado pelo mundo para fundar as comunidades e para anunciar a Boa Nova. E Santo André anunciou a Boa Nova em vários países. Por ali, pela região de Kiev, onde hoje nós conhecemos a Ucrânia, Santo André passou por ali pela região que foi conhecida como Bizâncio, mais tarde Constantinopla, onde Santo André sagrou o bispo Santo Estácio, que foi o primeiro bispo ali de Bizâncio, mais tarde Constantinopla. E Santo André também fundou comunidades na Grécia. E o seu martírio foi na Grécia, na cidade de Patros. E nessa cidade, depois que Santo André converteu ao cristianismo a esposa do governador Egeu, Egeu ficou cheio de fúria e crucificou Santo André. Uma cruz em forma de X. Por isso que no ícone de Santo André, a sua cruz está em forma de X. Ele foi crucificado nessa cruz, que é chamada Cruz de Santo André, porque é uma cruz em forma de X. Porém, quando ele foi pregado nessa cruz, Santo André passou 2 dias para morrer. E durante esses 2 dias, Santo André pregava o Evangelho ao povo e pedia ao Senhor misericórdia, arrependimento sobre si mesmo e sobre aquela cidade. Alguns podem dizer, 2 dias para morrer? Sim. A crucificação ela não acontecia em um único dia, mas ela passava vários dias para que uma pessoa morresse numa crucificação. A pessoa ficava exposta na cruz, nua, crucificada, morrendo aos poucos, no sol, na chuva, na fome, nas intempéries e no próprio sufocamento que era causado pela cruz, o que era uma morte lenta e completamente dolorosa. Mas alguns vão perguntar, por que Nosso Senhor morreu tão rápido? Nós vimos que Nosso Senhor não foi apenas crucificado, Nosso Senhor foi espancado, flagelado, torturado de tal forma que ele morreu de maneira mais rápida. Mas também porque Nosso Senhor, como diz, ninguém retirou a sua vida, mas ele deu a sua vida. Então, o Senhor deu a sua vida de uma forma que a morte, a sua crucificação, foi um pouco mais rápida. Porém, a crucificação ela durava não apenas um dia, mas podia durar vários dias. E Santo André ficou 2 dias pendurado na sua cruz, onde da cruz ele pregava ao povo e ensinava ao povo o caminho para a salvação. Que contraste nós vemos. Aquele que, por medo, abandonou nosso Senhor Jesus Cristo no momento da crucificação, em obediência, depois de frutificar na graça de Deus, no dom que recebeu no Santo Pentecostes, Santo André não só foi crucificado em nome de nosso Senhor, como da cruz pregou e ensinou aos outros o caminho para a salvação. Pois bem, esta é a diferença. Quando nós estamos sozinhos, sem a graça de Deus, sem a intercessão dos santos, quando nós permitimos que uma paixão enterre os dons que nós recebemos de Deus, nós fugimos. Porém, quando nós frutificamos na graça de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus, nós não só somos capazes de crucificar a nossa carne e suas paixões, mas nós também somos capazes de frutificar para a vida eterna, de tal forma que junto com Santo André poderemos entrar na alegria de nosso Senhor. Que nosso Senhor nos torne dignos disso, pela intercessão de Santo André. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos.